O ciúme realmente é um sentimento que cega a gente. Por conta dele, a gente se transforma e é capaz de fazer coisas que nós nunca imaginaríamos fazer um dia. No meu caso, o ciúme veio com a força de um furacão. E nem foi em relação a uma mulher. Eu nunca quis me casar, ter filhos, construir família, nada disso. Até namorei algumas vezes. Uma vez até por mais de 5 anos. Mas eu sempre terminava pelo mesmo motivo. Elas queriam dar um passo a mais e eu não. Até que eu conheci a Mônica e vi que tudo que eu tinha vivido até ali não tinha sido amor de verdade. Porque pela Mônica, eu realmente senti uma coisa diferente, uma coisa forte, uma coisa que me faria abrir mão de qualquer outra situação só para ficar com ela. Realmente foi diferente. A Mônica não fazia questão de casar, mas ela tinha um sonho inegociável. Ela queria ser mãe. No começo, eu achei que ela pudesse mudar de ideia, mas acho que ela pensava o mesmo de mim, sabe? Pensava que eu ia mudar e que um dia eu aceitaria ter um filho. Pois bem, ela ganhou. Ela conseguiu me convencer. E depois de 1 ano juntos, ela engravidou da nossa filha, Mariana. Eu confesso que quando eu decidi aceitar o fato da Mônica engravidar, foi porque eu realmente a amava demais. Mas quando o teste deu positivo, eu já comecei a me imaginar pai de um menino. Ter um filho, levar para o futebol, brincar de corrida, carrinho. Não era assim uma ideia tão ruim. Mas Deus acabou mandando uma menininha. E eu não demorei nada para me apaixonar por ela também. Porque minha filha era linda, perfeita. Eu fiquei completamente bobo. Desde o momento que eu a vi pela primeira vez, desde o momento que eu a peguei no colo, eu fiquei louco por ela. Quando eu ouvi aquele chorinho, a única coisa que me veio à cabeça foi: obrigado, Deus. Obrigado por ter me feito mudar de ideia. Que bom que eu tinha decidido ser pai. Aqueles primeiros meses foram incríveis. Cada dia era uma descoberta nova. Cada dia, tinha algo novo, uma risada, uma carinha que ela fazia, cada apuro que a gente passava, cada novo aprendizado. Tudo me encantava, tudo. Eu fazia questão de ser 100% presente. Além das minhas obrigações, como dar banho, trocar fralda, dar mamadeira, eu sempre queria fazer algo mais por ela. Eu realmente tinha prazer de ser pai, é isso. Prazer. Nossa, Rodolfo, quem diria que você seria esse paizão que você é? Você nem queria um filho? Nem me lembre disso, nem me lembre. Eu nem consigo imaginar mais a minha vida sem a Mariana. Você me surpreendeu, viu? Sério? Eu não imaginava que você seria assim, tão presente, tão amável, tão disposto, tão incansável. Ai, isso me deixa tão feliz. Eu só tenho a te agradecer. Obrigado por esse presente, meu amor. Obrigado muito por ter feito com que eu mudasse de ideia. Ela é tão linda, não é? Muito. Cada dia fica ainda mais perfeito. Nessa fase, o meu relacionamento com a Mônica mudou da água para o vinho depois que nós tivemos a Mariana. A gente se distanciou, sabe? Mas todo mundo falava que era normal, principalmente no começo, e que aos poucos as coisas voltariam ao normal. Mas isso também não me incomodava. Tá com a minha filha já me bastava. O problema é que, ao contrário do que diziam, o tempo ia passando e essa fase não passava. A gente ficava cada vez mais distante. E quando a nossa filha completou 1 aninho, a Mônica começou a falar muito desse nosso afastamento como casal. A gente não brigava, sabe? Mas também não tinha aquela paixão. Para mim estava cômodo, mas a Mônica estava cada vez mais incomodada. Coitada.
Ela ainda tentava fazer algumas coisas diferentes, mas nada adiantava. E eu juro, eu não sabia explicar o porquê. A culpa acho que era minha. E a conta demorou, mas chegou. Quando a Mari já tinha mais de 2 anos, a Mônica disse que não me queria mais e que era melhor a gente se separar. Nós não éramos oficialmente casados, mas desde que ela tinha engravidado, a gente morava junto. Então, ela falou que não dava mais e que era hora de eu sair de casa. A gente, nessa época, teve uma conversa muito séria. E ela acabou dizendo que não era mais feliz do meu lado. Eu me entendi. De verdade. Eu sabia que eu tinha sido negligente com a nossa relação. Eu sabia que ela tinha razão. Qualquer um via. Era muito nítido. Mesmo assim, eu tentei convencer a Mônica a não terminar. Só que ali, eu entendi que não era por amor a ela que eu estava falando tudo aquilo. Eu vi que realmente eu não tinha mesmo mais sentimentos por ela. Mas só de pensar em ficar longe da minha filha, eu ficava arrasado. Naquele dia, não teve conversa. A Mônica estava muito decidida e eu tive que ir embora. Para mim foi horrível. Eu sofri demais porque eu estava acostumado com a minha filha, sabe? Ficar do lado dela 24 horas por dia. E aí, quando eu saí de casa, eu passei a ver a Mariana com horários determinados pela Mônica. Ela não ajudava muito. Ela não fazia a menor questão que eu fosse um pai presente. A única coisa que ela queria era dinheiro da pensão. Isso. Coisa que eu sempre dei sem reclamar. Inclusive, eu dava até mais do que era o acordo. A única coisa que eu queria de verdade era poder estar mais perto da minha filha. Buscar ela na escolinha. Levar para dormir na minha casa. Mas a Mônica começou a fazer cada vez mais jogo duro. Eu estava sofrendo cada dia mais. Muito. Tudo o que eu pedia, a resposta era sempre a mesma. Não. A Mari ainda é muito pequenininha, Rodolfo. Ela só tem 2 anos e meio. Ela não pode ficar tanto tempo longe da mãe. Não dá pra dormir fora. Não dá. Fora que agora ela tá mais acostumada comigo. Tudo bem, então vamos nós 3 tomar sorvete um dia, comer alguma coisa, sabe, todo mundo junto. De repente até fazer uma viagem no fim de semana. A gente é amigo, não tem problema nenhum nisso. Não, eu não quero. A rotina é complicada. Domingo, tá aí, você fica com ela na parte da tarde, como a gente já combinou. Mônica, por favor, vai. Você sabe como eu sou apegado nessa menina, é injusto isso. É injusto ver a filha tão pouquinho, me deixa ser pai. É só isso que eu tenho pra te dizer, tá bom? Até logo. Eu sabia que aquilo era desculpa dela. Na verdade, é que a Mônica estava dificultando de propósito, porque ela estava com raiva de mim. Ela estava frustrada porque o nosso relacionamento não tinha dado certo. Só podia ser. Não tinha nenhum outro motivo para ela fazer aquilo. Simplesmente não tinha. Mas não tinha jeito. E eu fui seguindo como dava. O que estava ao meu alcance, eu fazia. Mas não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu até cheguei a procurar um advogado para ver se na justiça eu poderia fazer algo. Mas ele também disse que, pela idade da nossa filha, juiz nenhum ia querer me dar razão. Então eu tive que aceitar aquilo. Mas aceitei sofrendo demais. Foram dias muito difíceis. E a minha esperança era de que quando a Mariana crescesse, as coisas seriam mais tranquilas. Enquanto isso, eu faria a minha parte, sabe? Era isso que eu pensava. Eu não daria nenhum motivo para a Mônica implicar comigo. Só que essa mulher foi alimentando tanto ódio de mim, que logo ela se apaixonou por outro e apareceu com um namorado. Na minha cabeça, aquilo só podia ser para me provocar. Com certeza, ela estava querendo fazer ciúme. Mas eu não tinha nenhum. Eu não dava a mínima. Não queria saber se ela estava com outra pessoa, se ia casar, nada. Mas aí, com aquela situação, eu percebi algo que
que começou a me incomodar demais. Demais. Com aquele namoro da minha ex, eu percebi que eu tinha esquecido de um detalhe muito importante. A minha filha. A minha filha, que eu quase não via, ia passar a ter uma figura paterna muito mais presente na vida dela. A Mônica estava tentando me substituir na vida da minha própria filha. Era isso. E foi uma lavagem cerebral na menina. Nas poucas horas da semana que eu passava com a Mari, eu passei a ser obrigado a ouvir minha filha falando do tal do tio Dé. Ela era pequena, ela não tinha maldade. E por isso ela me falava tudo. Que ele era legal, que brincava com ela, que isso, que aquilo, que ela adorava o tio Dé. Meu Deus do céu. Você imagina que um pai começar a ouvir isso. Aquilo começou a tirar minha paz. Aquilo começou a me incomodar de um jeito, de uma forma tão grande, que eu fui falar com a Mônica. Foi a pior coisa que eu fiz. A nossa conversa acabou se tornando uma briga horrível. E aquela relação que eu me esforçava tanto para ser boa com ela, foi pro buraco. Minha família, meus amigos e todas as pessoas próximas a mim diziam que eu estava exagerando, que eu estava cego de raiva e que a Mariana me amava e sempre me amaria porque eu era o pai. Era só eu cumprir o meu papel, como eu sempre tinha feito. Mas aquele ódio estava me consumindo. Até que chegou finalmente o dia em que eu busquei a Mari na casa da mãe dela e dei de cara com o tal André. Eu vi de longe os dois vindo na minha direção. Ele segurando a mãozinha dela e a mochilinha que ela sempre trazia. Aquela cena, eu olhando aquilo, meu Deus do céu, o meu sangue ferveu. Aquela cena me deixou péssimo. Quando a minha filha se despediu dele, ela foi muito carinhosa. Mas quando ele estendeu a mão para me cumprimentar, eu não aguentei, eu ignorei. E ele sabia o motivo. Era a primeira vez que a gente se via cara a cara. E ele sabia que eu estava com raiva de toda aquela história. Ele sabia. Eu também não disfarcei. Não fiz a menor questão de deixar o meu descontentamento de lado. Naquele dia, eu passei o dia com a minha filha numa boa. Foi um dia muito gostoso. Mas quando eu fui levá-la de volta para casa, a Mônica e o André vieram juntos pegar a Mariana. Eu nem olhei para a cara deles. Dei um beijo na minha filha e já estava indo embora quando ouvi a Mari chamar o André de papai. A minha filha chamou o cara de papai. Aquilo para mim foi a gota d'água. Eu sucumbi ao ódio. Eu fiquei cego, eu fiquei transtornado, sabe? Simplesmente eu parti para cima do cara com tudo. Dei um soco na cara dele, depois outro, mais outro, e eu só parei porque a Mônica me bateu com alguma coisa nas costas. Que é isso? Você tá maluco, Rodolfo? Sai de cima do André agora, seu louco! Maluco! Eu sou louco? Você é doente! Você tá pedindo por isso há muito tempo, Mônica. Você tá me afastando da minha filha. Você tá tentando me substituir, é isso. E esse cara não vai ser o pai dela, você tá ouvindo? Eu nunca fiz isso, nunca! Eu ensino todos os dias pra ela que o André é o tio. O tio! Eu falo sempre que você é o papai. Que você que a ama. Eu falo que você é o pai dela. Para com isso! Eu tô vendo como ela chamou ele de pai. Olha aqui. Isso é coisa sua, entendeu? É uma criança, Rodolfo, pelo amor de Deus. Você só pode ser louco. Eu quero distância de você. Eu quero você longe. Quando eu dei por mim, tinha uma multidão de pessoas olhando aquela cena. Na rua. A situação horrível. E o pior, quando eu olhei para minha filha, ela estava aos prantos. Eu até tentei ir na direção dela para acalmá-la, mas ela se escondeu de mim. A minha filha estava com medo do pai. O que é que eu tinha feito? O que é que eu fui fazer, meu Deus? Você imagina como eu fui embora naquele dia, né? Para piorar, no dia seguinte, eu descobri que a Mônica tinha ido até uma delegacia abrir um boletim de ocorrência.
ela conseguiu uma medida protetiva contra mim e entrou na justiça para que eu fosse impedido de ver a minha filha, alegando que eu era violento. Pior é que ela nem precisava fazer isso, porque a minha filha, a minha própria filha, já estava morrendo de medo de mim. Eu fiquei tão arrependido, envergonhado. Como é que eu pude perder o controle daquele jeito? Eu fiquei cego, eu fiquei fora de mim, eu acabei perdendo a única coisa, a coisa mais importante da minha vida, a pessoinha que eu mais amo nesse mundo. Aquilo não podia ficar daquele jeito. Eu precisava reconquistar a minha filha. Mas como é que eu ia fazer isso? Só depois de algum tempo, eu consegui recuperar o direito de estar com a Mari. Mas no começo, foi até com supervisão de uma pessoa do conselho tutelar. A gente não podia ficar sozinho. O que, na verdade, foi até melhor, para que ela fosse deixando de ter medo de mim. Mas eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes, porque é a chance que eu tenho, né? É a chance de ter a minha filha de volta. E eu não vou desperdiçar. Hoje, a gente ainda está num processo. E eu, apesar de querer que tudo se resolva logo, sei que é preciso ter paciência. Também já pedi perdão para o André e para a Mônica, que hoje, inclusive, já estão até casados. Graças a Deus, eu sinto que eles conseguiram me entender e me perdoar. A lição que fica é que, para mim, passar por tudo isso foi muito difícil. Me doeu e ainda me dói muito. Mas hoje eu entendo que a minha filha tem um padrasto que gosta tanto dela, é uma enorme sorte. Eu sei que ele é uma boa pessoa e vai cuidar e amar a Mari como ela merece. Eu torço de verdade para que um dia a gente tenha um relacionamento bom e leve isso da melhor maneira possível. Eu amo demais a minha filha. E vou continuar me esforçando muito para que ela volte um dia a ter orgulho de mim. Orgulho do pai dela.